A paz do Senhor para todos. Queremos trazer hoje mais uma reflexão da parte de Deus para o teu deleite espiritual. Bora meditar a palavra de Deus junto comigo? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Bora meditar 3 versículos para a nossa reflexão nesta noite. Que diz a seguinte expressão, a palavra de Deus, o versículo 37, que diz: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Sabemos nós de antemão que o que Deus ele programou ou arquitetou, nada foge da sua vontade. Deus ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, que está lá em Gênesis, para o seu louvor, para adorar a Deus, para lavrar a terra e viver em harmonia perante a Deus. Mas o homem achou por certo desobedecer, desviando o que Deus tinha traçado para ele. E o preço foi alto, que ele teve que ser lançado da presença de Deus. E o homem ele pagou um alto preço por ter desobedecido o desígnio de Deus, pelo qual Deus tinha o traçado para ele. E assim ele ficou peregrino na face da terra. E a terra ficou amaldiçoada, maldita por causa do homem. E Deus, ele vendo o homem se multiplicando na face da terra, com um só pensamento, pensamento mau, pensamento perverso, de desobediência a Deus, e se multiplicava de uma forma terrível, que Deus não poderia deixar permanecer o homem vivendo mais na face da terra da forma pela qual ele estava vivendo, de uma forma desordenada, de desobediência a Deus, de rebeldia. E Deus ele propôs no coração de destruir todo ser pelo qual ele tinha criado, entre os animais, os pássaros e até mesmo o homem que ele tinha criado. Mas Deus ele teve aquele grande amor, aquele cuidado de fazer o homem, criar o homem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele tinha aquele profundo amor pela a criação, que foi o homem pelo qual ele assim o criou. Mas o homem ele estava assim dessa forma. E Deus ele quis, pelo seu amor, e atender o princípio pelo qual ele assim o criou, ele quis restaurar o homem. No caso, ele viu Noé, um homem justo e íntegro, e que se desviava do mal. E assim, pelo próprio bem do próprio Deus, ele resolveu salvar Noé e a família dele. Assim como bem conhecemos a história, mandou Noé construir um grande barco, e ali colocou Noé e a família e alguns animais. E os demais ele destruiu, acabou com tudo que existia com água, conhecido pelo dilúvio, e acabou com toda aquela geração. Mas ele viu que o homem ele estava designado a permanecer no erro, fazendo a maldade e a perversidade. E Deus, ele, mesmo ele sendo conhecedor, porque ele é o próprio Deus, ele conhece todas as coisas, ele é onisciente, ele mandou que Noé, junto com a família, crescesse e multiplicasse. E assim não foi diferente. A terra foi novamente povoada com toda essa gente pelo qual nós estamos vendo agora.
e a maldade ainda permanece ainda na face da terra, talvez até pior do que aquela primeira geração. Mas Deus, ele teve o seu desígnio, né? A sua vontade própria, e o que Deus tinha para com o homem, nada do que viesse a acontecer, a perversidade, a maldade do homem, ou até próprio Satanás intervindo também para que o homem se destruísse, nada disso pode desmanchar o desígnio de Deus para com o homem, pelo qual ele criou, pelo propósito dele, para o propósito dele. E assim, o homem errante na face da terra, com essa perversidade, ele deixou que crescesse e se multiplicasse novamente na face da terra. Mas dentro desse povo perverso e mau, Deus, ele tinha que prevalecer o amor de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho único, né, para salvar todo aquele que nele crê, para ter a vida eterna. Agora, só que para salvar a humanidade novamente, estabelecer novamente o princípio de todas as coisas na vida do homem, teria que ser por intermédio de derramamento de sangue. E o sangue que foi derramado foi o próprio sangue do Filho dele, para poder estabelecer a vida novamente para com o homem, trazer o homem novamente para Deus. Mas só assim Jesus nos amou e submeteu a tamanho sacrilégio, né, do cálice de sofrimento, para poder trazer o homem de volta para Deus. E assim foi que Jesus, ele se submeteu na trajetória, na peregrinação, aqui na face da terra, todo tipo de sofrimento para poder salvar aquele que cresce no amor dele, no amor da cruz. E assim, todo aquele que assim tem crido em Jesus, tem se voltado para Jesus, Jesus, ele veio e fez sacrifício, os concedendo o perdão, a remissão do pecado por intermédio do sangue naquele madeiro, né, da cruz pela qual ele foi crucificado, para salvar todo aquele que abrisse o coração, para poder lhe restaurar o homem da condenação, pelo qual todos ficou debaixo dessa condenação por causa da desobediência. E Deus fez o decreto, queria destruir novamente tudo. Está lá em Sofonias, está em Malaquias, está no Apocalipse. Todos esses livros falam que Deus, ele decretou novamente pela maldição do homem, não destruir agora pela água do dilúvio, mas destruir totalmente a terra, o globo terra, por intermédio de fogo e enxofre. E é assim que vai acontecer. Deus, ele vai destruir, porque essa terra está manchada de perversidade, de sangue inocente que foi derramado, está sendo derramado, e Deus não suporta esse tipo de situação, e vai destruir para construir tudo de novo, mas agora pelo resgate, por intermédio do Filho dele, daquele que assim tem recebido como o Senhor Salvador da sua vida, o próprio Filho de Deus, e aquele que tem permanecido assim, por certo, ele vai ter uma nova vida com Deus, com Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas aquele que permanecer até o fim, por intermédio da remissão, por intermédio do perdão do pecado. Mas aquele que retrocedeu, virou as costas, foi embora, só resta agora o juízo final, a condenação eterna. Pois todos nós que estamos vivendo a vida íntegra, justa, mediante ao Senhor Jesus Cristo, é bom nós permanecer até o fim. Porque se assim fizermos, por certo, seremos salvos e vamos atender o desígnio e o propósito de Deus, pelo qual ele tem para nós desde a criação do mundo. Mas aquele que ele está
abençoando, né? Tratando e preservando pelo Espírito Santo, aquele que tem conservado a palavra, o amor da cruz no coração. Portanto, vamos assim fazer, permanecer fiel ao nosso Pai, a seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo que nos conserva para esse dia glorioso, tão esperado por nós. E que assim o nosso Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós. Amém, meu irmão? E na paz do Senhor.